você não vale. Pedro não gravou, chegou atrasado, não gravou, se arrependeu. Eu lembro. A esperança. A gente recorda que o Urbano passeou pelo Velho Testamento para mostrar que Deus preparou no Velho Testamento, através dos profetas, ele direcionou para dizer a esperança. Hoje à noite a gente vai falar dessa esperança consolidada na pessoa, consumada, na pessoa de Jesus Cristo. Por que eu falei da música? Eu trabalho em detalhes. Eu sei que faz isso com o Urbano, faz com todo mundo que prega, né? E às vezes comigo é assim, né? E a confirmação vem de maneiras tão pequenas. Quando eu vi o versículo do dia do devocional, que falava de graça, o assunto esta noite é maravilhosa graça. Falei, Deus já confirmou. Aí vem a Grazi, manda o devocional dela, a esperança. Falei, pô, Senhor, se eu não falar agora eu vou estar sendo muito rebelde, né? Mas nessa noite a gente vai falar justamente sobre isso, né? Maravilhosa graça. A gente ouve direto, né? Foi graça, só pela graça. E aí a gente se pergunta, mas que graça que é essa na Bíblia de fato? Porque no meio evangélico, no meio gospel, às vezes a gente pega certas nomenclaturas e começa a tornar ela normal na vida. E a gente esquece da profundidade, como o próprio Urbano colocou, dos nomes de Deus. Cada nome de Deus tem profundidade teológica, doutrinária, momento. E a gente, como povo de Deus, não pode deixar de olhar para isso. Nós não podemos simplesmente entender que nós somos um povo que foi chamado para fazer um culto de um tempo X, onde você louva, você adora, você ora e você ouve uma mensagem. Muito além disso. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, de começar, né? Alguns sinais estão ficando muito fortes, né? Muita gente do povo de Deus se apostatando da fé, isso é um sinal bíblico dos sinais dos tempos. Colapso financeiro mundial, se você for para o Apocalipse, isso é muito claro, né? Sinais dos tempos. Mas Deus pode fazer, e não há nada melhor do que Deus. Romanos capítulo 1, do versículo 1. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas. Foi todo o discurso do Urbano antes de hoje. Ele se refere a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos a graça e a autoridade como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Cristo. E nós estamos entre esses gentios, chamados a pertencer a Cristo. Escreva a todos vocês que estão em Roma, que estão em Campinas, na Comunidade da Esperança, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, poder e autoridade vinda do Senhor. Te louvamos, Espírito Santo, por nos iluminar a mente, iluminar nossos corações e permita que os nossos corações e nossas mentes sejam terrenos férteis na Tua presença hoje, para que a palavra frutifique e glorifique o Teu santo nome. Produza frutos em nós hoje de arrependimento, de santificação. Produza em nós frutos, Pai, que glorifiquem o Teu nome e que nos façam pessoas melhores, que nos façam cristãos melhores, que nos façam, Pai, servos melhores. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não sei, a gente ouviu muito de graça, mas a grande pergunta que a gente faz é o que é graça? A palavra graça, a gente vai localizar ela no Novo Testamento, vem do grego, ok? Chais, e literalmente ela quer dizer favor imerecido de Deus em favor do homem.
Então ele é um favor que eu não merecia como homem, e Deus me entrega, ele se move em minha direção, e ele faz esse favor, né, para mim, homem, para mim, Arnaldo, para você. No Novo Testamento, quase na totalidade de quando aparece a palavra graça, ela está sempre associada ao poder do Espírito Santo. O texto de Romanos que nós lemos já declara isso. Jesus Cristo foi ressuscitado no poder do Espírito Santo. E aonde aparecer a palavra graça que você lê no Novo Testamento, quase, na maioria das vezes, ela está associada ao poder do Espírito Santo. E aí a gente faz a seguinte palavra, né? Mas que favor é esse? Mas para que esse favor? E a gente não pode se esquecer de uma doutrina bíblica, desde a época da Reforma, ela foi bastante enfatizada, ela foi retomada, ela foi resgatada na realidade, que tem a ver com a depravação total. A palavra em Romanos diz, quando Adão pecou, todos nós pecamos. O pecado entrou na humanidade e nós nascemos pecadores. Mas a palavra também diz que por um entrou o pecado, mas por um entrou a salvação, entrou a graça, se referindo a Jesus Cristo. Mas a depravação total, ela é doutrina básica de qualquer igreja, de qualquer denominação que leva a sério a palavra de Deus. Por quê? Porque nós estamos falando de pecado. E a razão de ser do Evangelho, a razão de ser da vinda de Jesus Cristo, a razão de ser da salvação é uma só. Havia um problema agora estabelecido pelo pecado que nos impede justamente de termos comunhão com Deus, que nos impede de termos acesso a Ele. E isso precisava ser consertado. E é sobre isso que a graça vai tratar. A graça, esse favor imerecido de Deus em nosso favor, vai tratar justamente das consequências do pecado ter adentrado na vida do homem. E a principal consequência, morte eterna. Ponto. O Evangelho foi escrito justamente para isso. Ou seja, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E agora tem um problema. Todos merecem o inferno. A graça, esse favor imerecido de Deus, é para nos livrar justamente do inferno. Mas essa é a razão principal. Mas também, vocês se lembram que a Bíblia diz que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Na entrada do pecado no mundo, nós perdemos a imagem moral. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Que imagem moral é essa? Ao contrário do corpo humano, que não tem jeito, a gente às vezes tem que associar, a Bíblia faz muito isso, né? Ela faz comparações, o próprio Jesus Cristo vai fazer uma comparação em relação ao corpo humano, no funcionamento da igreja, e nós temos que ter isso, porque nós somos seres humanos limitados. Porém, a imagem moral, ela diz respeito ao livre-arbítrio espiritual, que nós perdemos por causa do pecado. Quando o pecado entrou, ele nos levou à morte eterna e também fez com que nós perdêssemos a imagem moral. Ou seja, esse livre-arbítrio espiritual que existe, nós perdemos. Ele foi afetado. Mas não parou aí. Também foi afetado a adoração. O modo de adorar a Deus foi afetado pelo pecado. E Romanos vai tratar isso de maneira muito clara. Vocês vão perceber pelo tratamento de que a adoração foi alterada quando Paulo vai dizer: trocaram a glória de Deus, por quê? Por um monte de pedra, por um monte de pau. E agora criam estátuas e adoram. O pecado também afetou a adoração. Mas o pecado também afetou o comportamento. E aí, como consequência, Paulo também vai tratar sobre isso. E ele vai deixar muito claro. Mudaram a forma natural estabelecida por Deus do relacionamento entre homem e mulher. Esse é um exemplo, mas outros vão acontecer. Então, o pecado gerou tudo isso. E aonde entra a graça? A graça entra justamente para tratar disso. Esse favor imerecido de Deus que Paulo vai tratar no livro de Romanos tem a ver com isso. Eu preciso voltar para Deus. Mas como é que eu volto para Deus se o pecado é a barreira que me impede de voltar para Deus?
E aí tem um ponto importante, fundamental, que tem a ver com a graça. A sociedade atual que a gente vive, a sociedade contemporânea, tem uma coisa que é muito perigosa. Ela relativiza o pecado. Aquilo que é pecado, a sociedade tenta dar uma máscara para isso, passar um perfume para isso, e muitas vezes nós, como cristãos, até aceitamos para não entrar em confronto. Mas não deixou de ser pecado. Nós estávamos comentando, né, um pouquinho aqui sobre... É triste quando você vê uma pessoa do nosso meio, que adora, que é usado por Deus para um momento de louvor maravilhosos, e de repente se desvia totalmente, mas o desvio é tão drástico, né, que é como se estivesse negando tudo aquilo que acreditou, tudo aquilo que aconteceu. Pecado. Todos nós estamos sujeitos. Pecado. Consequência do pecado. Mas tem um ponto na sociedade moderna, que é uma armadilha para mim e para você, que se tornou idolatria sem nós percebermos. Ela se adentrou nas nossas vidas, se adentrou nos nossos corações, se adentrou até dentro da igreja e a gente não percebeu. Felicidade. A felicidade passou a ser uma idolatria. Você pode estar se perguntando assim, pô, pera. Você está dizendo que eu não posso ser feliz? Não, a Bíblia não disse isso. A Bíblia diz para nós tomarmos cuidado, porque vamos resgatar o primeiro e o segundo mandamento estipulado por Deus. Qual é o primeiro? Amarás a Deus sobre todas as coisas. E vem o segundo: não terás outros deuses diante de mim. Disso Deus não abre mão. E aí, a gente, na sociedade moderna, sem perceber, fomos envolvidos nessa situação da tal da felicidade. Quando a felicidade é centrada no homem e não em Deus, passa a ser idolatria. Eu quero ser feliz acima de qualquer coisa. Eu tenho o direito de ser feliz. Você falou, desculpe eu te interromper, você falou uma coisa desse cantor que se apostatou dessa forma, e você falou, isso me vê as pequenas concessões que o pecado vai fazendo. A apostasia não vem de uma hora para outra, ela vem com pequenas concessões. É um abismo que chama outro abismo. E assim vai. Quando você vê, você está enredado no pecado de tal forma, é que nem mentira. Você mente para encobrir uma mentira, que mente para encobrir a segunda, e assim não termina nunca. E inclusive vai emendar uma sequência aqui justamente que você colocou, porque esse é outro problema da sociedade moderna. A gente na igreja, gente, vamos ser sinceros, vou falar de mim, Arnaldo, da minha experiência. Quantas vezes eu fui terminar o dia e falei, Senhor, mas eu pequei aonde hoje? E aí você começa a procurar, mas pequei aonde? De que maneira? Porque pecado, às vezes, para nós é evidente quando ele é muito claro, né? Eu sei que eu menti para aquele, né, consumidor para fazer a venda. Eu sei que eu menti. Eu sei que eu lesei. Eu sei que eu traí minha esposa. Eu sei que eu cometi adultério. Eu sei que eu roubei. Eu sei. E a gente fica preso nesse formato de pecado. Um dos teólogos atuais da Igreja do Nazareno é professor de seminário, e eu gosto demais das matérias dele, mas uma das matérias do livro de Romanos, ele menciona, né, Vinícius Couto. Quem puder, pode procurar ele na internet, você vai achar muita coisa dele no YouTube, e realmente ele é um teólogo assim, que eu aprendi a admirar, a respeitar. Mas ele, nessa matéria Romanos, ele chama a atenção numa coisa. Existe um teólogo chamado Collins, de que ele usa esse teólogo para ilustrar o que eu vou dizer, né? Para chegar onde eu quero. Mas o pastor Vinícius Couto coloca assim: 5 formas que nós temos de pecar e às vezes a gente não percebe, né? A primeira forma, desobediência aos preceitos de Deus. Velho Testamento era muito claro, está aqui as 10 mandamentos. Se eu errei, pequei, acabou. Simples, pecado, acabou. Isso mudou um pouco na era da graça do Novo Testamento. Mas eu não deixei, nós temos que entender que os preceitos de Deus, eles não mudaram. Alguns são atemporais. Eu amo a Deus acima de qualquer coisa, preciso amá-lo. Eu não posso ter outros deuses diante de Deus, eu preciso executar isso. Então, desobediência aos preceitos de Deus. Mas também, palavras. E a Bíblia é clara quanto a isso. Nós pecamos pelas palavras.
Às vezes nós proferimos palavras que para nós podem ser normais, mas nós já pecamos. Nós já ofendemos. Ou seja, pecamos. Também pecamos por sentimentos ruins. Gente, e vamos ser sinceros, esse é outro ponto que às vezes a gente não gosta de falar muito. Inveja. Gente, nós podemos falar o que quiser, mas eu vi a casa do cara, é a casa que eu queria. Eu vi o carro do cara, é o carro que eu queria. Eu vi a viagem do cara no Facebook, é a viagem que eu queria. Eu vi a mulher do cara. Eu vi o marido do cara. Eu vi da cara, né? Ou seja, a gente não percebe, mas sentimentos ruins também nos levam a pecar e a gente não percebe. Mas além de sentimentos ruins, omissão. E esse eu confesso para vocês que é terrível. A Bíblia diz, né, que se eu posso fazer o bem e não faço, eu estou pecando. E constantemente, diante de nós aparecem circunstâncias de poder fazer o bem e eu não faço. Eu pequei. Mas aí vem a pergunta, mas eu confessei? Eu tive esse sentimento de que pequei mesmo, para valer? E por fim ele coloca por pensamentos. Né? Eu peco por pensamentos. A gente pensa constantemente, diariamente, toda hora, todo segundo. E vamos ser sinceros, já aconteceu comigo, eu não vou dizer quantas vezes, mas você está orando, mas de repente, no meio da oração, vem aquele pensamento que não tem nada a ver, te traz à memória uma coisa que não tem nada a ver, te desvia totalmente o foco e você fala, caramba, você entrou naquela armadilha. Pecado. Ou seja, a sociedade contemporânea do qual nós fazemos parte, tempo que Deus escolheu para que estivéssemos nela, para que fôssemos instrumento dele para fazer a diferença, ser sal e luz, às vezes tem armadilhas que nos pegam. A felicidade, por exemplo. Eu decidi que eu quero investir em mim, eu quero olhar para mim, eu quero ser feliz nesse casamento, não estou falando do outro, estou falando de mim agora. Eu quero ser feliz nesse relacionamento, eu quero fazer aquilo que fui privado de ter sido feito. Quando essa felicidade está centrada no homem, ela passa a ser idolatria. Idolatria é pecado. E está entre os 10 mandamentos. Aquele que Deus amou. Amarás ao Senhor Deus acima de todas as coisas. E não terás outro Deus diante de mim. Idolatria. E nós transformamos às vezes coisas, né, não somente objetos, mas coisas em idolatria. E aí fica a seguinte pergunta. E aí? E aí João vai responder para nós. Se alguém puder, por gentileza, João 16, 8, eu já vou adiantar. Só pela graça, só pelo favor imerecido de Deus em favor da minha vida e da sua. Lembrando de que João vai trazer agora a chave que destranca literalmente essa porta. João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo. Quando ele vier, e Jesus Cristo deixou claro, eu preciso que eu vá para que ele venha. Por quê? Porque quando ele vier, a gente lembra muito mais do texto que diz, ele vos ensinará a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Mas João diz, quando ele vier, ele vem com uma missão muito clara, para nos libertar do pecado, da justiça e do juízo. Gente, isso na doutrina do qual nós fazemos parte na Igreja Nazarena, na Igreja Presbiteriana, na Igreja Metodista, as igrejas, né, tradicionais e outras, né, não falei todas, que eu não conheço todas, mas essas que eu conheço bastante, é o que nós chamamos de graça preveniente. Porque uma das causas do pecado foi, lembra que nós perdemos a imagem moral? Ele me impede agora de querer buscar a Deus. Eu não busco mais a Deus porque o pecado não me deixa buscar a Deus. Deus se manifesta e ele, através de uma graça preveniente, uma graça que vem antes, ele busca o homem. É a iniciativa de Deus. Não foi você, não fui eu que buscou Jesus Cristo. Foi Deus que nos buscou primeiro dizendo, vem. E ele faz isso através do Espírito Santo. Quando ele me convence do pecado, quando ele me convence da justiça, quando ele me convence do juízo, do pecado, da justiça. E aí tem uma coisa, indo para a conclusão, que é importante quando a gente fala de doutrina.
a igreja nunca sofreu tanto com doutrina, falsas doutrinas. Por quê? Nós temos abandonado o estudo bíblico, nós temos abandonado a leitura bíblica, nós temos abandonado o penetrar na palavra, né, nas profundidades, na profundeza da palavra, em termos de sabedoria. Porque a Bíblia é muito clara, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus. E nós não podemos saber nada da Bíblia se não for pelo Espírito Santo. Nós não conseguiríamos entender a Bíblia. Não sei se já aconteceu com você, mas uma vez me lembro, um amigo disse assim, mas eu leio a Bíblia e não entendo nada. E para mim foi estranho a primeira vez que eu vi isso. Eu falei, Senhor, mas tem uma coisa errada, porque eu leio a Bíblia e entendo. Mas aí eu parei e falei, peraí, mas eu entendo por quê? Porque Deus me procurou. Porque o Espírito Santo me convenceu do pecado, me levou até Jesus Cristo, eu o aceitei como Senhor e Salvador, hoje Ele habita em mim, e hoje o Espírito Santo abriu os meus olhos, para que eu possa entender a palavra. Aquele ainda não foi liberto, aquele ainda não teve os seus olhos abertos para a graça que está diante dele. Nós precisamos resgatar, urgente, não podemos abandonar, seja de qual jeito, qualquer forma, o estudo bíblico. A gente tem que resgatar, a gente tem que procurar isso como se fosse um tesouro enterrado, como a Bíblia mesmo ilustra, como se fosse um diamante, porque quando nós encontramos, nosso coração é liberto, os nossos olhos se abrem e a gente entende a verdadeira felicidade, a gente entende a verdadeira graça, a gente entende o Evangelho. E para a gente ir para os finalmente, que nós estamos falando de graça, favor e merecido de Deus, está relacionado 100% à salvação. A salvação foi a graça de Deus, o favor de Deus, através do sacrifício de Cristo, para que nós pudéssemos fazer? Não. Porque Ele fez o que nós não podíamos fazer. E aí, lembra que eu citei Collins, um teólogo utilizado muito, né, no nosso meio? Ele vai colocar o seguinte, do ponto de vista da salvação. E aí nós vamos entender finalmente a graça. Primeiro, o homem deve. Pecado, o homem deve. Há uma dívida para com Deus. Porém, o homem não pode pagar. Isso se chama incapacidade. Há uma dívida, ela tem que ser paga. Deus deixou muito claro isso na palavra dele, ok? Mas o homem é incapaz de pagar, não tem como. O segundo ponto que ele coloca, Deus pode, mas ele não deve pagar. Ele coloca como? Deus é capaz de pagar, mas ele não tem a obrigação de pagar. Ou seja, há uma dívida que fomos nós, através de Adão, pecado. Deus pode pagar, mas ele não deve pagar. Isso tem a ver com a santidade dele, isso tem a ver com o caráter de Deus, e eu não vou entrar em, né, a gente tem que desdobrar. Mas é o terceiro ponto. Apenas Deus homem pode e deve pagar. Deus homem, Jesus Cristo. Capacidade e obrigação. Ele tem, Deus homem, Jesus Cristo, poder para poder pagar a dívida. Capacidade. E ele tem a obrigação. Por quê? Porque ele se voluntaria. Porque ele se coloca como o cordeiro que vai nos substituir para pagar essa dívida. E na cruz ele vai gritar, está consumado. A dívida está paga. Ou seja, para encerrar, para a gente não esquecer de vez, eu não sei se já passou pela sua cabeça, às vezes assim, quando Paulo, no momento de dificuldade, no momento onde eu não consigo imaginar, porque eu nunca vivi o que Paulo viveu, jamais vou viver, mas eu não consigo imaginar Paulo num momento de treinado pelo próprio Espírito Santo, por Jesus Cristo, por 3 anos. Isso não tem explicação humana. No momento de dificuldade, no momento de dor, no momento de angústia, ele pede algo para o Senhor. E o Senhor diz, a minha graça te basta. Se a gente não entender graça, a gente não vai entender a resposta. Nós vamos achar um pai totalmente tirano, um pai que não se preocupa com o filho, e não era isso que Deus estava fazendo, porque Deus nunca abandonou Paulo, sempre esteve com ele. Jesus nunca abandonou Paulo, sempre esteve com ele. O Espírito Santo nunca abandonou Paulo. Paulo sempre foi cheio do Espírito Santo. Mas quando ele diz, a minha graça te basta, nós temos que voltar no início de Romanos 1 para chegar no verso 5. Jesus Cristo nos concedeu a graça.
o favor imerecido, a entrada para o céu. Diante de tudo o que nós podemos viver ou passar nessa terra, é o que Deus estava dizendo para Paulo. Tudo, Paulo, não faz sentido, porque eu já movi tudo a seu favor. A minha graça te basta. Você vai estar comigo na eternidade. Que Deus possa trabalhar nossos corações, de cada um poder, né, refletir em relação a isso, diante daquilo que você acredita que está te apertando, daquilo que está te, né, estrangulando, daquilo que está te doendo, daquilo que está te tirando o sono, a paciência. Não estou dizendo que isso é errado e não estou dizendo que isso não existe. Deus sabe que existe e Deus cuida. Mas não se esquece de uma coisa: tudo isso, diante da graça de Deus, não é nada. Tudo isso não se compara à entrada no céu. Que Deus possa nos abençoar nessa noite e que a gente possa ser instrumento para estar nos lembrando disso, para ajudar aqueles que ainda não tiveram seus olhos abertos, para entender que essa graça está à disposição e a porta ainda não se fechou. Que Deus possa nos abençoar. Eu queria falar duas coisas, só que é tanta coisa legal que a Arnaldo fala, né? Na época de Jesus, quando você contraía uma dívida, e é muito importante, o Arnaldo falou a coisa certa, que nós somos devedores, nós temos uma dívida